Amados irmãos, queridos amigos, e você que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, vamos compartilhar a palavra de Deus que é viva e eficaz. Amados, Jesus disse que Ele não se afastaria daqueles que nele crescem e que o recebessem. Então este é um momento muito especial de ter ou não ter, ser ou não ser, viver ou não viver, a confiança em Deus. Vamos lá, queridos. Nós vamos partilhar neste momento pessoas que viveram aqui na terra, seres humanos como nós, como você, como eu, mas gente que decidiu acreditar de todo o coração, a despeito e contra tudo e contra todos. A pessoa que aprende a viver da fé em Jesus Cristo, a palavra de Deus, por pessoas que não creem, não aceitam, normalmente as pessoas são criticadas. Por quê? Porque viver a fé, falar de fé é muito simples, mas viver a fé é sobrenatural. É correr para os braços de Deus, para o seu esconderijo. Nós vamos contemplar pessoas que viveram aqui na terra e passaram por momentos críticos e tenebrosos, mas que confiaram plenamente em Deus. E o Senhor Deus os guardou, os protegeu, os livrou. Exemplo, Daniel. Mas não somente Daniel. No tempo de um rei que não agradou muito a Deus, não faço aqui nenhuma analogia, pelo contrário, nós estamos contemplando o esforço e os esforços que todos os governantes estão empreendendo para que o Brasil sofra o mínimo possível com essa assolação, o que está acontecendo no mundo inteiro desse vírus tão maldito e tenebroso que é o coronavírus. Queridos, Satanás sempre atuou com estratégias e muitas violentíssimas sobre a humanidade. Há quem creia, há quem não creia. A Bíblia Sagrada nos apresenta dois reinos. O reino de Satanás, que dominou o mundo até Jesus chegar, e Jesus, que veio para acabar, desfazer as obras do diabo. Se não foram todas desfeitas na vida das pessoas, é porque muitos não creem e muitos ainda não conhecem. O Espírito Santo diz através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, vamos atentar bem, porque há uma diferença entre aquele que vive da fé e aquele que vive dos medos, do pavor. Vamos então ao livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo de número 1, diz a palavra de Deus que no ano desse rei de quem falei, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele veio a Jerusalém e a sitiou. O que aconteceu? Diz aqui: e o Senhor entregou nas suas mãos, o Senhor o entregou, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios no tesouro na casa do seu Deus. Bom, o que vai acontecer agora? Nabucodonosor vai destruir com o seu exército, vai destruir muitos e levar para a Babilônia muitos também, principalmente os nobres. Ele queria que ficassem ao seu serviço, obviamente como escravos. Mas havia muitos nobres, muito cultos, extremamente capacitados, e dentre esses estavam Daniel e mais 3 jovens amigos e companheiros. Eram jovens judeus que levavam Deus a sério, que obedeciam verdadeiramente à lei de Deus
e os olhos de Deus estavam sobre eles, mas também foram levados. Veja, e diz aqui no versículo 2 que foi o Senhor quem entregou todos ao rei Nabucodonosor. Talvez você diga, mas Deus está entregando as pessoas à desgraça, ao sofrimento? Não, queridos, Deus não se mete na vida do ser humano. Desde o pecado de Adão, o ser humano vive como ele quer viver. Mas Jesus veio e chama a todos. Ele chama a todos e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele não está falando de porta da igreja, ele está falando que ele, a palavra de Deus, o verbo vivo, é a porta. Então, queridos, Deus enviou solução ao mundo. Deus enviou socorro à terra. Deus enviou o seu único filho para ser a porta da salvação eterna. E ele mesmo se ofereceu, se entregou lá no Calvário. Essa é a grande porta, mas na verdade é estreitinha. Por quê? Porque é a obediência. Imagine, pessoas dizem, não, para, eu sou uma pessoa esclarecida, eu vou acreditar na Bíblia, eu vou viver da Bíblia, do que a Bíblia manda, ensina, fala. Esse é um grande problema que o Espírito de Deus encontra para socorrer alguns, ou para socorrer a todos. Então, vimos agora que Nabucodonosor invadiu Judá, as terras da Judéia, onde habitavam os judeus, povo de Deus. E Jerusalém, a menina dos olhos de Deus. E levou então a todos, destruiu tudo, muitos foram mortos. Mas lá estavam Daniel, Misael e Azarias. O que aconteceu? Nabucodonosor, querendo fortificar o seu reino, querendo se engrandecer cada vez mais, mandou que procurassem dentre todos os jovens e todos os que estavam ali no seu território, que foram trazidos de Judá e Jerusalém, principalmente os nobres. Ele mandou que fossem separados para trabalhos especiais a seu serviço. E lá estava então o Daniel. Há poucos dias, há pouco tempo, conversando com os jovens a respeito deste fato, eu falava, Daniel não teria tudo para ficar revoltado e dizer, peraí, eu fui fiel a Deus em tudo, vivi uma vida santa, nunca me prostituí, nunca me envolvi com as coisas que aborrecem a Deus, e no entanto eu também fui arrastado. Queridos, nós estamos aqui na terra, estamos no mundo, mas quando você contempla os cuidados, a peculiaridade de Deus em cuidar do seu povo, então você vê a diferença. Vamos então, muito bem. Então o rei manda que separem todos os que são nobres, sábios, inteligentes, inteligentíssimos. E Daniel é um deles. Daniel é um jovem culto, sim, de uma cultura espetacular. Os três companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Na verdade, os quatro formavam um grupo de servos de Deus fiéis. O que acontece hoje quando pessoas se reúnem ou quando interagem pela internet? Quais são as conversas? Quais são as intenções? Que palavreado usam? Como é a forma, o estilo de vida no dia a dia? Pois é, queridos. Hoje, quando alguém decide viver piamente a palavra de Deus, queridos, é pancada em cima de pancada. Línguas. Apedrejamento linguístico. Fanático. Bitolado. E vai por aí afora. Será que esses jovens daquele tempo também não
faziam a diferença. Então o rei manda que esses sejam separados por serem nobres, cultos, inteligentíssimos, sábios. Vão ficar ao seu serviço. E Daniel logo se destacou. Mas Daniel, ele buscava a Deus diariamente e não mudava a sua forma de servir a Deus, mesmo estando no reino da Babilônia. Muitos cristãos hoje estão questionando por quê? Porque se Jesus veio à terra, se há tantos cristãos, as coisas estão desse jeito. Queridos, estamos na terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença entre ter o Espírito de Deus e não ter. Viver a palavra de Deus, ter Jesus ou não ter. Daniel tinha comunhão com Deus. E que comunhão! Sabe o que aconteceu agora? O que vai acontecer? O rei passa uma ordem ao chefe de cozinha e manda que os jovens passem a sentar-se à sua mesa para beber o seu vinho, o vinho das suas prostituições, das suas orgias, para que comam os seus banquetes, isso mesmo, os banquetes que regalam na carne para dizer, faça tudo que você tem vontade, porque Deus entende, o seu corpo é de carne, tem necessidade. Mas vamos ver se com Deus é assim que as coisas funcionam? Muito bem. O que aconteceu? Eu estou no capítulo 1 de Daniel, diz assim, versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Porque no fim deles, deveriam se apresentar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4. Observe comigo a riqueza dos detalhes. Uma multidão de homens e mulheres, mulheres e jovens, foi arrastada, foi levada cativa, prisioneiros para a Babilônia. Mas estes se destacavam pela inteligência, pela cultura, pela sabedoria. Durante muito tempo se ouvia irônicas frases como os crentes são Zé Povinho. Como subestimaram o povo de Cristo. Assim também foi neste tempo, com certeza absoluta. Mas estes 4 não se dobraram diante dos chicotes das línguas, do apedrejamento verbal, eles não se dobraram. Continuaram fiéis a Deus, mesmo estando no meio do reino da Babilônia, prisioneiros. E a história continua. Como se desenrola? Então diz, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsassar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Sabe o que significa isso? A cultura local. A nossa cultura, bem, no mundo, na verdade, todos os que não são compreendidos, muitas vezes ficam embaixo dos irônicos ataques das línguas, como disse antes, fanático, bitolado, cego, quando na verdade Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando se entende, quando se compreende que ferramentas Satanás usa para atingir uma pessoa, uma família, uma empresa, uma cidade, um país, o universo. Talvez você diga, Satanás não tem essa força para atingir o planeta. Quem disse? Quem disse?
A Bíblia diz, a palavra de Deus, que o mundo todo jaz no maligno. É só abrir a epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 19, você vai ver exatamente isso. No capítulo 5, perdão. E você vai ver isso. Voltando então, bom, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os seus nomes verdadeiros, os seus nomes judaicos, os seus nomes dados pelos seus pais, agora é jogado no lixo. Eles agora ganham nomes dos ídolos da Babilônia. É lamentável, mas o mundo faz isso. Satanás faz isso. Como o diabo faz? Vamos aqui então mais a algumas minúcias. No mundo, as pessoas rotulam os infelizes dominados pela cegueira espiritual e por Satanás. Aquele é o alcoólatra. O aleijadinho, o pobrezinho. O doentinho. O fracassado. O cardíaco. E assim vai. Jesus não. Jesus levanta homens e mulheres com dignidade. Daniel, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4, eram servos de Deus. Sabiam quem eles eram. Não se deixaram arrastar pelos costumes da Babilônia. Também poucos se importaram com os adjetivos que recebiam. Toda pessoa que firmar a sua fé agora para dizer, olha, Deus é um fogo consumidor e Ele com os seus olhos queima todo o mal. E não há mal que resista a Jesus. Quem disser isso será apedrejado. Muita gente, infelizmente, que diz, eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, na hora da prova da fé real, muita gente se queima. Quando o mal deveria ser queimado. E aí continua a história. Então, o chefe de cozinha traz um recado do rei para Daniel, Misael, Ananias, Misael e Azarias. Eram 3 e Daniel 4. Eles formavam, na verdade, um grupo poderoso da parte de Deus, porque eles eram jovens de oração. Sabe o que acontece agora? Então, o Daniel pede e diz, olha, Arioque, ele é o chefe de cozinha, diz, faz o seguinte, nós não queremos comer à mesa do rei. A gente não quer esse banquete de pecado, de sujeira. Nós não queremos essas contaminações. Nós queremos agradar a Deus. O chefe de cozinha ficou em pânico. Ai, quando o rei souber, ele vai mandar me matar. Mas sabe o que aconteceu? Olha que coisa tremenda. Diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são iguais a vós? Assim arriscaríeis a minha cabeça para com o rei? Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, o nosso semblante e o rosto dos outros jovens que comerem a porção do manjar do rei. Conforme vires, te hajas com os teus servos. Olha que coragem teve Daniel de dizer, nós não queremos banquete do rei. A questão dos legumes não é propriamente o jejum parcial, queridos. É uma demonstração de que nós queremos as coisas que Deus criou. Quando ele fala dos legumes, está dizendo de alimentos físicos verdadeiramente que Deus criou. Na verdade, biológicos, a vida, os alimentos que a terra produz. E o banquete do rei era o vinho
da prostituição. Era a comida da satisfação da luxúria, da lascívia. A satisfação dos desejos carnais que vão contra Deus. Então Daniel, ele entende a coisa e diz: não, nos deem os legumes, queremos comer só o que Deus fez. Ou seja, nós não queremos alimentar a nossa carne com a satisfação do pecado, da orgia, da luxúria, como disse. Bem, mas quem é que dá graça para que o chefe de cozinha atenda ao pedido de Daniel? Diz a Bíblia que foi Deus. Queridos, quando alguém decide andar com Deus de verdade, ele entra nas suas guerras e toma todas as suas batalhas, ainda que sejam as mais difíceis, ou até a olhos humanos impossíveis. O que vai acontecer de agora em diante, não quero estender muito este vídeo, mas mostrar a você, a quem Deus dá atenção, quem passa pelo fogo sem se queimar. Assim foi. Este rei, ele vai ter um sonho. Ele vai ficar tão perturbado. Não foi só o Beltesazar que teve um sonho perturbador. Nabucodonosor teve. Antes, foi o pai do obviamente, seu sucessor. Nabucodonosor teve um sonho que o deixou perturbado, mas tão perturbado, que ao acordar ele nem do sonho lembrava, mas ainda estava perturbadíssimo. O que ele fez? Mandou que chamassem todos os sábios da Babilônia, todos os astrólogos, todos os videntes, todos os que tinham supostos poderes sobrenaturais. E todos foram à presença do rei. E o que aconteceu? O rei dizia a eles: eu tive um sonho, eu preciso que me esclareça o sonho. E eles diziam: mas o senhor conte o sonho. Eu disse: mas eu não me lembro. Estou parafraseando. E aí, ele ficou muito enfurecido. Mas tão enfurecido que fez um decreto e disse: matem todos os sábios da Babilônia. Já que eles não podem me ajudar, que morram. Decreto de morte sobre todos os sábios da Babilônia. Sabe quem tinha sido classificado como o mais sábio? Daniel. E os outros 3 jovens também. Estavam agora debaixo do cetro do rei do jugo, literalmente do decreto da condenação à morte. O rei chama o seu primeiro-ministro e manda que vá no encalço desses sábios para matá-los. E ele vai até Daniel. E no encontro com Daniel, Daniel diz: me ponha na presença do rei. E ele vai debaixo da poderosa mão de Deus. Tudo que Daniel vai pedir, ele é atendido porque Deus é com ele. O primeiro-ministro, o oficial do rei. Estamos usando termos para que todos compreendam em todos os lugares. O que auxiliava diretamente o rei, que tinha o comando. Ele disse para Daniel: vamos? O Daniel diz: eu preciso de um tempo para buscar a Deus, porque eu vou revelar o seu sonho. Naquele tempo não havia Bíblia Sagrada escrita. O que aconteceu? Sabe o que o Daniel fez? Daniel foi até os 3 companheiros e contou o caso para os 3. Olha só, imagine Daniel chamando os 3 amigos. Ele foi a cada um e disse: venham comigo à minha casa. Às vezes eu fico pensando nisso. Eu digo: quando as pessoas que são de Jesus hoje estão reunidas, quais são as conversas? Os decretos saem do inferno. Uma hora é um vírus, outra hora é outro. Há uma época de determinada ação violenta do inferno, de determinados pecados que tentam atingir a famílias. Mas quais são as conversas? Daniel chamou os 3 amigos. Sabe o que eles fizeram? Passaram uma noite em oração. Isso mesmo. Você encontra essa história desde o capítulo 1 de Daniel, até que os 3 vão para a fornalha. E depois, lá no 6, o Daniel vai para dentro da cova dos leões.
Eu gostaria de continuar, mas eu vou dar uma parada e nós teremos outros vídeos continuativos, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, o Daniel, ele revelou o sonho do rei. O Senhor Deus como que mostrou a Daniel, foi isso, 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 seria uma realidade. E Daniel chega para o rei, vai até o seu primeiro-ministro e diz: me apresente ao rei novamente, vamos lá. E Daniel diz: ó rei, o que vai acontecer é isso, 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 isso. Queridos, tudo que vai acontecer com a humanidade está na Bíblia Sagrada. Tudo, tudo, tudo está na Bíblia Sagrada. Tudo. Mas quantos querem ouvir? Quem quer compreender isso? Quem aceita essa realidade? A Bíblia, para muitos sábios do mundo, inteligentíssimos, é o livro dos pobres infelizes. Para o populesco, é o livro do Zé Povinho. Para alguns religiosos, é dos fanáticos. Porque aceitam religiosidade, mas não aceitam o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode livrar de tudo, inclusive dos vírus, porque Ele é Deus. Mas Ele sabe para quem Ele olha. Aquele cujo coração é firme. Porque não adianta recitar versículos, abrir a boca e berrar o nome de Jesus o tempo todo. A questão é o que está dentro do coração. Estamos vendo o mundo em pânico. É triste. É lamentável. E Jesus chorando porque Ele veio ao mundo para socorrer. E Jesus continua chorando. Como chorou sobre a cidade de Jerusalém, pouco antes de ser preso, para ser entregue à morte por um plano de Deus para a salvação do mundo. E Ele chorou e exclamou e disse: ah, Jerusalém, eu queria somente te aninhar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintos, seus pintinhos, mas tu não quiseste. É lamentável quando se sai para evangelizar, que as pessoas quase cospem no nosso rosto. Zombam, escarnecem, fecham o rosto, ofendem, lamentavelmente. Queridos, Jesus veio ao mundo para salvar. Ele veio para libertar. Ele veio para iluminar e dizer: Satanás está nas trevas, está na terra, mas você pode dominar sobre ele. Como? Jesus disse: usem o meu nome. Eu fico por aqui e vamos continuar no próximo vídeo. Meu abraço. Deixa eu fazer uma oração. Pai, o Senhor conhece o coração de cada ser humano que se passa dentro de cada um. Tua palavra diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas, ao contrário, estão estendidas para salvar. É o poder sobrenatural, acima de tudo, acima de todos. Senhor, nós agradecemos de todo o coração, pois a palavra do Senhor permanece viva e será eternamente. E o Senhor garantiu estar presente na vida de todos os que crerem. Senhor, muito obrigada. Agradecemos sim. E que a tua mão forte e poderosa, Senhor, opere, abrace, envolva. Tome cada um em tuas mãos. E guardando cada família, como foi nos tempos, Senhor, no Êxodo, quando da saída do povo de Israel do Egito. Quando o povo hebreu, na verdade, que ainda não se chamava Israel, os descendentes de Abraão. Quando o Senhor os tirou como um forte, o Senhor os tirou de debaixo do jugo de Faraó e de todo o seu exército. E o Senhor lhes abriu o mar vermelho. Mas antes, cada família tinha um cordeiro. E o cordeiro foi sacrificado. Era a viva representação do Senhor Jesus, que derramou sangue para purificar os pecados, para a salvação de toda a família. Senhor, podemos lembrar que quando o anjo da morte passou,
a casa em que havia o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não entrou. O Senhor é quem dá livramentos. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a terra, sobre todos, e agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até a próxima, até o nosso próximo encontro, que pode acontecer ainda hoje. Mandaremos um aviso para você. Amém.